Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz, aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que todos possam estar muito bem com a graça e a bondade do nosso Deus e Pai. Sejam bem-vindos. Nós estamos fazendo algumas exposições nas Escrituras Sagradas, na temática sobre a escatologia, ou seja, a doutrina dos últimos acontecimentos. Na exposição anterior, nós abordamos sobre as temáticas que nós vamos tratar, fundamentando aspectos bíblicos primariamente, para que posteriormente nós possamos avaliar postulados teológicos, teorias teológicas ou artigos teológicos de estudiosos ou de pessoas que têm alguns fundamentos específicos sobre as temáticas da escatologia, porque nós estamos falando de um assunto muito abrangente e importante dentro aí do contexto evangelical, protestante, enfim. Então a nossa proposta é a gente poder fundamentar com os conceitos bíblicos primariamente, e aí trazendo a fonte primária, que é as Escrituras Sagradas. Nós não vamos tratar, em hipótese alguma, algum ponto em que envolve a teologia progressista ou a teologia liberal, né? Enfim, nós vamos trabalhar uma teologia nas Escrituras Sagradas. A ideia é essa. Então, te convido a ter muita paciência, ao mesmo tempo, vontade de poder aprender. Pede para Deus, para que você possa ser forte e corajoso, como foi Josué, debruçando nas Escrituras Sagradas, porque é através dela que nós somos preparados e os nossos caminhos são bem-sucedidos, tá certo? Sem mais delongas, vamos falar sobre a nossa temática, que é princípios das dores. O princípio das dores é um tema importante que está registrado em alguns textos que envolve Mateus, Marcos e Lucas, principalmente os sinóticos. Para quem não tem ideia, a palavra sinótico significa semelhantes, né? É um conjunto de livros que você tem semelhanças em uma série de textos dentro dessas narrativas que foram descritas pelos autores primários, que é Mateus, Marcos e Lucas. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 24, versículo 2 a 14. E antes da gente fazer a abordagem, o texto bíblico vai dizer o seguinte: ele, porém, lhes disse... Opa, vamos segurar um pouquinho aqui. A gente vai ter em breve uma outra câmera apontada para a Bíblia Sagrada, né? Logo mais a gente vai comprar um braço articulado, que aí eu posso colocar a câmera, para que ela possa enquadrar o texto sagrado para você poder acompanhar. Eu sei que falando assim pode ficar um pouco sem mobilidade, mas em breve nós vamos ter mobilidade, porque o nosso canal aqui não é um canal pago, não é um canal que eu tenha alguma remuneração voltada a ele. Nosso canal é muito pequeno ainda, e o nosso canal, a ideia dele é fomentar escrituras sagradas. E a gente sabe que equipamento custa caro, então eu ainda estou preparando esse material. Em breve, logo, a gente está com o braço articulado e uma câmera voltada para o texto sagrado, onde eu vou ler agora com vocês, e aí fica mais legal, né? O visual aí, além do que a gente tem proposto para vocês aí com muito carinho e atenção.
Dá um trabalho enorme montar o que a gente monta, para vocês terem uma ideia. Quem sabe um dia a gente grava os bastidores aí de como é, né, o cenário aí que a gente tem. Mateus 24, versículo 2. Ele, porém, lhes diz, ele quem? Jesus. Por quê? Porque Jesus ele foi indagado pelos discípulos mais à frente. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Uma pergunta. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribado. Jesus ele sai do lamento sobre Jerusalém, depois do capítulo 23, falando com as multidões e ao mesmo tempo onde tem os fariseus, escribas, os religiosos daquela época, onde você vê uma comparação até mesmo com o livro de Isaías, que nós chamamos de ai, os ais contra os religiosos, e depois que ele termina esse grupo de ensino no capítulo 23, com um grupo de pessoas, né, que está ali com eles, as multidões e os discípulos. E aí, a partir do versículo 13 do capítulo 23, vem uma sequência de ai, que vai até o versículo 36, e depois aí ele entra num lamento, né, na qual o povo de Jerusalém, ali os habitantes, apedrejam, né, todos aqueles que são enviados como voz profética para levar o povo para o arrependimento, mas o povo está com o coração como de pedra, lutando contra a vontade de Deus. E, portanto, o Senhor faz um lamento ali, aonde vai ficar deserto, sem habitação, o povo de Israel, durante um grande e longo período. A nação de Israel só voltou a ser nação em 1948, para você ter ideia. Então ficou um longo e grande período aí espalhados aí pelas nações. Aí diante disso, o Senhor Jesus está dizendo que todo o glamour do templo que foi levantado e aperfeiçoado com o passar do tempo por Herodes o Grande, aquele templo muito bonito, muito espetacular. Jesus está dizendo que não ia sobrar pedra sobre pedra, ia ser tudo derrubado. E isso aconteceu no período do general Tito, na qual seu pai, chamado Vespasiano, era o imperador, e a mando de Vespasiano, enviando as tropas romanas que já estavam cercando todo o território ali em Jerusalém e seus arredores, dão o golpe final, onde o templo é destruído, saqueado, queimado, e muitas pessoas ali vão morrer, muitos judeus. A casa fica em deserto realmente. Essa profecia se cumpriu no ano 70, para vocês terem uma ideia. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então aqui os discípulos, depois que estão saindo ali do templo de Jerusalém, ali dos arredores de Jerusalém, atravessam ali e vão para os Montes da Oliveira. Os discípulos em secreto, ali no particular, como era de costume, eles perguntavam coisas referentes a coisas que eles não entendiam a Jesus, e aí Jesus vai abordar sobre esse assunto. Então, que sinal que vai acontecer e sobre a sua vinda e a consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Então, o engano vai acontecer dentro das gerações que vão vir. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, muitos se tornarão Cristo ou Messias. A palavra Cristo aqui está em grego. Messias é uma palavra que está em hebraico,
E Messias ou Cristo traz a ideia de ungido, ungido de Deus. Aquele que as escrituras do Antigo Testamento falavam que viria para trazer salvação a Israel, aonde Simeão, lá em Lucas, pega o Senhor Jesus como bebê no colo, glorificando a Deus, porque os olhos dele, ele contemplou a glória de Israel, próprio Senhor, para trazer salvação. Estou fazendo aqui algumas correlações para você ter uma ideia. Então, muitos iam vir em nome dele dizendo que ele era Cristo e que ia enganar. Por quê? Porque são pessoas que de fato se deixam conduzir pelo engano. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Nós lemos aqui um bom texto que tem vários assuntos dentro dessa perícope, que envolve o versículo 2 ao versículo 14. Nós não vamos entrar ainda do versículo 15 ao 28, nem do 29 ao 31, nós vamos segurar um pouquinho, porque são muitos assuntos que vão corroborar dentro desse versículos do 2 ao 14 que eu quero expor para vocês. Então, dentro dessa temática, no que tange o mundo, Marcos capítulo 13, versículo 3 a 13, e Lucas 21, do versículo 7 a 19, está falando do mesmo assunto, do princípio das dores. A gente não leu Marcos nem Lucas, mas eu vou fazer menção a partir de agora, também utilizando esses textos, pois eles vão corroborar naquilo que a gente precisa expor. No que tange ao mundo, o que vai acontecer conosco se nós estivermos aí vivos? Embora esse conjunto de versículos, ele atravessou uma série de períodos históricos, atravessou o período antigo, a Idade Média, a Idade Moderna e agora a Idade Contemporânea, que é os tempos atuais. Então, nós estamos diante de uma narrativa colocada pelos autores bíblicos no que tange a relação com o mundo. Então, nós somos os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é um discípulo de Cristo. Você aceitou a Cristo como suficiente Senhor e Salvador da sua vida. O único Senhor, o único Kyrios da sua vida. Kyrios é uma palavra grega para Senhor. Então, ele é o único Senhor da sua vida. Você não tem um outro senhorio na sua vida. Se você ou eu tiver um outro senhorio na nossa vida, o Senhor Jesus não é o único suficiente Kyrios da nossa vida. Marca isso no seu coração. Para que o Senhor Jesus seja o único Kyrios, nós não podemos seguir nenhum outro tipo de senhorio. Isso aqui é muito sério, porque nos tempos que nós estamos vivendo, existem vários senhores que, de alguma forma, querem governar a vida dos discípulos de Jesus. E muitas vezes você, ou eu, ou qualquer outro, não está atento a isso e acaba sendo levado ou manipulado por algumas questões aí dentro desse universo, seja ele religioso ou seja ele dentro do universo sociocultural. Existem senhores. Por exemplo, César
era um tipo de senhor, era um tipo de Quírios da época, aonde todos os povos daquela época que estavam sob o controle do Império Romano prestavam suas obrigações exclusivas a esse senhor chamado César, além de César ter um outro título chamado Sóter. Por isso vem a palavra soteriologia, de salvação. Sóter significa salvador. O único salvador para aqueles que creem em Cristo Jesus é Cristo. Não existe outro Messias, outro Cristo. Existe apenas um Salvador. Recentemente, no nosso cenário brasileiro, criou-se um símbolo, né, uma comparação, uma símile pelos evangélicos, pelos religiosos do nosso período de tempo, principalmente aqui no Brasil, dando confiança plena a um político que não é o Messias, mas que é um político como qualquer outro, que necessita da misericórdia, da graça, do perdão e da ação sobrenatural do Senhor para o guiar. E naquela época havia um Salvador, que era César, mas você tem no cristianismo um somente Senhor, um somente Salvador, o Salvador, que é Cristo Jesus. Então, diante dessa complexidade, a igreja ela vai atravessar períodos agudos aonde vai haver muitos acontecimentos, inclusive até mesmo para desviar a igreja do cerne da palavra de Deus. E aí, o que vai tanger no mundo? O que vai tanger é algumas questões seríssimas. Primeiro, guerras e rumores de guerra. No versículo 6, o texto fala: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, guerras e rumores de guerra está dentro do processo em que Deus está no controle da timeline da história humana. O que o discípulo de Jesus Cristo tem que estar atento? Não vacilar, não se assustar, não se apavorar, não se espantar com esse volume de guerras e rumores de guerras que existem. Deus já preparou a sua igreja, já alertando, já orientando para que ela não se assustasse, mas que ela estivesse em prontidão, vigilante, em oração, testemunhando do amor dele, da graça dele, vivendo em santificação e a sua palavra e acompanhando aí essas questões que vão decorrendo no limiar da história humana. Nação contra nação, versículo 7 fala isso, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Então, nações por questões medíocres, mesquinhas, egoístas, individualistas, por questões de poder, de manipulação, vão se levantar uma nação contra a outra e vai trazer aí muito morticídio. Isso tudo é fruto do pecado instalado na raça humana. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou seja, perderam a coisa mais importante da vida, que é a presença de Deus. E a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, são provas da graça de Deus, que amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, possa ser justificado mediante a fé dos seus pecados e ter uma vida justificada perante o Criador, perante o Eterno, e viver segundo como nova criatura, conforme 2 Coríntios 5, versículo 17, aonde o indivíduo vai viver de outra forma. Então, essas disputas que existem no que tange ao mundo é fruto do
pecado é fruto de rebeldia, de desobediência, de rebelião diante do Eterno. Fome e terremotos, o versículo 7 fala isso, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então você tem visto aí uma série de pessoas na humanidade passando fome. Fome por quê? Porque os povos, os principais líderes não estão preocupados em sanar a fome do que não tem o que comer. É uma indústria realmente aí perigosíssima que ocorre dentro do contexto sociocultural. E essa fome, ela traz prejuízos e danos nocivos à humanidade. Você sabe disso. Terremotos que são diversificados em várias escalas e muita gente que vai construindo suas casas, enfim, suas moradias e acabam sendo abaladas. Então, terremotos em vários locais. Você tem epidemias e sinais no céu. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 21, no versículo de número 11, você tem esse texto sagrado dizendo o seguinte: haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Então aí eu já estou utilizando Lucas capítulo 21, versículo 11, pois em Mateus capítulo 24, no versículo de número 7, não aborda sobre epidemias. Então você tem uma série de enfermidades, doenças que estão sendo propagadas dentro do contexto do mundo. Essas epidemias estão trazendo malefícios à humanidade. Nós acabamos de passar por uma pandemia, né? Ou seja, que atingiu a escala global. O mundo inteiro foi afetado aí pelo Covid. Você percebeu quantas vidas foram ceifadas por essa enfermidade. Assim também, ao longo de vários períodos históricos da humanidade, seja no período antigo, seja no período da Idade Média, da Idade Moderna e inclusive na Idade Contemporânea. Sinais nos céus acontecendo de vários tipos de forma e uma série de estudiosos, de pessoas comuns dizendo, isso aqui é um OVNI, isso aqui é um ET, isso aqui sei lá o que é, enfim. São sinais que estão acontecendo e que nós precisamos estar atentos a essas questões. São dores, é o princípio das dores. Para você ter uma ideia, não é princípio de bênçãos, princípio de prosperidade, é princípio das dores. Jesus está retratando algo que vai acontecer com toda a humanidade, muitas vezes em escalas de uma magnitude gigantesca, em outros momentos um pouco mais branda, mas as dores vão acometendo a sociedade. Também nós temos escândalos, traições, ódio entre as pessoas. Você percebe isso, versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E vivemos nesse período onde você tem escândalo dentro da sociedade, nas questões políticas, econômicas, religiosas, sociais abrangentes, na educação, em vários setores industriais, escândalo nas famílias, escândalos dentro de uma série de ocorrências que nunca pensamos que poderia acontecer. Traições, ódio, nunca se viu tanta gente traindo e odiando umas às outras. São dores e malefícios que acabam trazendo dilaceração para a humanidade. Também temos aqui multiplicação da iniquidade e esfriamento do amor. No versículo 12 fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará a todos. O que é multiplicar a iniquidade? A
palavra iniquidade aqui, nesse texto, chama-se anomia. E a palavra anomia, no grego, significa pessoas que vivem sem lei, sem a lei de Deus, sem a lei dos homens. Mas aqui no caso do contexto, nós estamos falando da lei de Deus, da palavra do Senhor. Então, vai se multiplicar no que tange o mundo. Quando nós estamos falando de mundo, nós estamos falando de habitantes, seres humanos, pessoas, indivíduos. Vai se multiplicar uma série de pessoas vivendo sem a lei de Deus, sem a palavra de Deus. E, portanto, vai trazer grandes problemas sociais. Porque quando você não vive a palavra de Deus, obviamente você vai se tornando indiferente com as relações que estão ao seu derredor. Então há um esfriamento de amor mundialmente, para você ter ideia. E isso só pode ser combatido quando há pregação do evangelho, ensino do evangelho, e as pessoas se arrependem dos seus pecados e passam a viver a lei de Deus, a palavra de Deus, os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, os imperativos de Deus, as palavras que Deus ensina dentro das escrituras sagradas. E aí o amor passa a ser preponderante na vida das pessoas que caminham com Cristo, porque um dos mandamentos de Cristo é: amarás ao teu próximo. Esse é um mandamento de Deus, e o mandamento de Cristo é como Cristo disse: eu vos amei, vós também ameis uns aos outros, e nisto conhecereis que sois meus discípulos, que vocês se amam. O amor como dom, o amor como mandamento, o amor como fruto do Espírito, ele precisa estar em vigência. E a prática, a palavra de Deus, ela é baseada na vida de quem se converteu, se regenerou a ponto de praticar a palavra do Senhor com a graça e a ajuda do Espírito Santo de Deus nessa terra. E Jesus está falando que dentro dessas dores que vai se desdobrar dentro dos períodos históricos da timeline da humanidade, pela ausência de vida com a palavra de Deus. Haverá aí realmente uma ruptura tão grande, numa escala tão grande com a palavra de Deus, em que as pessoas não querem saber de praticar aquilo que Deus orienta. E, portanto, haverá todo esse esfriamento mundial. A família se autodestruirá. Marcos, capítulo de número 13, no versículo 12, também corrobora aqui conosco dentro do que nós estamos falando. Marcos 13, versículo 12. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores, ou seja, os pais, e os matarão. Então a gente tem visto numa escala sem precedentes a família se autodestruindo, irmão matando irmão, irmão matando os seus progenitores, progenitores matando seus filhos, um matando o outro. Tudo isso traz dores às pessoas. Isso no que tange ao mundo, nos habitantes do mundo. No que tange também a fé, nós também temos alguns princípios de dores aí. Primeiro, muitos virão em nome de Cristo e enganarão a muitos. O versículo 5 de Mateus 24 fala: porque muitos virão em meu nome, ou seja, vão utilizar o nome de Cristo em vão, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quantos estão se colocando no lugar de Cristo e enganando a muitos? É só você fazer uma pesquisa histórica, o Google está aí, a gente pode depois dar mais fontes de livros ou bibliografias. O Justo Gonzalez, que é um grande historiador de história do cristianismo, nos seus livros ele coloca muito bem essas questões. Quantos
vieram em nome de Cristo e trouxeram calamidades extremamente às pessoas que, em vez de conferirem com as Escrituras, em vez de lerem a Bíblia Sagrada, em vez de analisar a Bíblia Sagrada, se lançaram de forma cega para esses pseudo-cristos. E aí, ou pseudo, né, é uma palavra grega, é falsa, falsos cristos que trouxeram aí danos terríveis para a raça humana. Discípulos vão ser atribulados. Os discípulos de Cristo, que seguem a Jesus Cristo realmente na íntegra, vai sofrer tribulação, martírio, ódio pelas nações. Por quê? Porque essa tribulação, esse martírio e esse ódio é produzido por causa do nome que o indivíduo, como discípulo de Cristo, carrega. Nós carregamos o nome de Cristo. Então você vai ter uma série de eventos que vão trazer também dores em meio à vida dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a vida não é só de flores na fé. A vida também traz, na fé, a caminhada, a jornada de fé, também traz alguns espinhos. Mas esses espinhos não é porque nós provocamos, mas é em reação ao ódio da humanidade em relação ao que nós carregamos. E o que nós carregamos? Uma mensagem. O que nós carregamos? Uma palavra. O que nós carregamos? Uma palavra de esperança, de vida, aonde vai ser anunciado aos pecadores uma mensagem para se arrepender dos seus pecados, para que os seus pecados possam ser cancelados pelo Filho de Deus através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, os discípulos vão enfrentar oposição, e uma vez que enfrentam oposição, vão passar por essas questões. Então, a igreja de hoje, ela não toca nesse assunto. Então, a gente está falando e abordando para vocês de forma clara, biblicamente. Mateus 24, versículo 9 fala: Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Então haverá a tribulação, martírio e ódio, porque nós carregamos o nome daquele que é santo, e aquele que perseverar até o fim, em meio a essas tribulações, esse sofrimento, esses ódios, esse vai ser salvo. Então, é necessário que a gente se prepare para enfrentar dias terríveis, dias em que as pessoas se colocam em oposição. Você já fez algum estudo no período da pré-reforma e dos reformadores? Você já buscou entender a perseguição que os apóstolos, depois da ascensão de Cristo, tiveram? Você já parou para pensar na igreja do primeiro século, segundo século, terceiro século, até o quarto, quinto século enfrentou? Só para vocês terem uma ideia, a história do cristianismo diz que a igreja enfrentou 10 perseguições terríveis através dos imperadores romanos. Então, a igreja ela vai sendo preparada pelo Senhor Jesus Cristo para ter essa ciência e como lidar em tempos de tribulação, de martírio e de ódio. Em Marcos, no capítulo 13, versículo 9, o texto diz assim, ó: Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sinagogas, os próprios judeus vão trazer tribulação para os próprios judeus, que são cristãos. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores, reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Então, existe a permissão divina dos discípulos enfrentarem esses momentos de tribulação, de ódio e até de martírio, para que o testemunho de Cristo, em meio a governantes, reis, príncipes, senadores, autoridades, possam ouvir sobre Cristo Jesus.
e por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, muitos dos discípulos foram açoitados, maltratados, comidos por leões, pisados por elefantes, ultrajados, enfim, uma série de barbaridades. A história do cristianismo está aí e é importante que a gente possa refletir de forma clara e objetiva. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está trazendo esse estudo escatológico, tudo isso que nós estamos abordando, para que você possa ter uma ideia clara de que hoje o Brasil não passa por um tipo de perseguição, mas haverá um tempo em que haverá. Na década de 55, 56, 57, meados de 55 até 70, uma igreja chamada Brasil para Cristo, através de um líder nacional chamado Manuel de Melo, que foi um missionário, um homem de Deus, a igreja em que ele liderava, naquela época não era de alvenaria, mas de tenda, ela foi queimada dentro de um período sociopolítico e religioso, aonde o Brasil passava por um momento bastante difícil. Nós estamos falando aí, período aí que até envolve, né, quando os militares estavam no poder. Enfim, e esse homem, de forma corajosa, enfrentou uma sociedade, uma religião avessa, que era na época o catolicismo, dentro de algumas lideranças expressivas que detestavam o Manuel de Melo, sem contar alguns figurões políticos. Isso está nos anéis históricos da história do cristianismo. Você precisa saber, assim como a Assembleia de Deus Quadrangular, igrejas batistas, presbiterianas, a Igreja de Cristo sempre passou por tribulações, martírios e ódio, desde quando ela foi inaugurada, mas o Senhor disse, portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Louvado seja Deus. Mesmo que houve uma série de coisas bem complicadas, mas estes que perseveraram até o fim estão aguardando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Estão no paraíso, né? A gente vai falar mais para frente sobre isso. E Lucas, capítulo de número 21, versículo 12 a 19, fala isso também. O texto fala, antes, porém, de todas as coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, aos cárceres, levando-vos à presença de reis, governadores, por causa do meu nome. E aí o texto fala, e isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Quando isso acontecer, ele está preparando o coração dos discípulos para descansar, porque quem vai usar é o próprio Deus, a boca deles, no meio dessas autoridades. Porque eu vos darei boca e sabedoria, e que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E serei entregues até pelos vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiado por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, você tem aí, dentro da história do cristianismo, você lendo com cuidado, por isso que eu falo, nós estamos indo para a fonte, para a Bíblia, os fundamentos principais, a Bíblia. E aí a gente usa a teologia bíblica junto também com a teologia histórica. E a teologia histórica, ela vai narrar os acontecimentos que houveram dentro dos períodos históricos da humanidade em que o povo de Deus foi perseguido. Então, no meio da fé, vai acontecer isso. Nós temos falsos profetas e enganos acontecendo. Mateus 24:11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então haverá uma multidão de pessoas que vai ser levado à fé, mas não a fé genuína, não a fé estabelecida por Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. Não pela fé em que o Espírito Santo de Deus
propaga aqui na terra quando foi derramado e que está na vida dos discípulos. São charlatões, são pessoas que não têm o Espírito do Espírito Santo, não têm o Espírito de Cristo, não têm o Espírito de Deus, que são nomes referentes ao Espírito Santo. Esses indivíduos são falsos, e de falsos nós precisamos sair fora. Como é que eu reconheço um falso profeta? A partir do momento em que eu conheço as escrituras sagradas de tal forma que na fala daquela pessoa, daquele indivíduo, que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, você vai identificar. É engano. Uma vez que você está com o seu ouvido treinado pela palavra de Deus, é isso mesmo. Treinado, ou seja, como é que você treina? Lendo as escrituras, quando o seu coração está cheio do fogo da palavra de Deus, quando você ouve qualquer assunto que não tem nada a ver com a palavra de Deus, você já rechaça, você se coloca em oposição. Por quê? Porque é engano, você não vai andar junto. A pregação do evangelho vai ser de forma abrangente por todo mundo. O versículo 14 fala: e será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, antes que venha o fim, a pregação do evangelho, evangelho no grego é evangelho, que significa boas novas ou boas notícias, vai ser anunciado pelos discípulos por todas as regiões aí do mundo. Olha que interessante. Então, a pregação, ela não é feita somente em tempos brandos, mas a pregação do evangelho é feita em qualquer circunstância social. Basta você fazer um estudo do nascimento de Jesus Cristo e de João Batista. Primeiro, você avaliar o cenário político, social e religioso da época. Você já vai ter aí algumas nuances bem complicadas. Deus não trabalha em cenário perfeito. Deus trabalha com seus propósitos dentro da timeline da humanidade. Então não tem cenário perfeito. O que tem é propósito de Deus acontecendo. Então, dentro da timeline, nós temos aqui Jesus falando aos seus discípulos acontecimentos que tangem ao mundo, e agora nós estamos vendo acontecimentos que tangem em meio à fé. Você também tem outros textos bíblicos que vão corroborar dentro do princípio das dores. Por exemplo, falsos pregadores e doutrinas trazendo toda sorte de desvios e comércio em meio ao cristianismo. Nunca se viu tanta baixaria como nós estamos vendo nos tempos atuais. Baixaria. Baixaria nas pregações, baixaria nos ensinos, baixaria nas profecias, porque tem um público que está dando ouvido para coisas falsas. Queridos amigos, que têm acompanhado esse canal e a gente tem levado muito a sério, nós estamos permitindo pessoas terem acesso a outras pessoas. E essas pessoas que têm acesso a outras pessoas não têm o Espírito de Deus. É necessário que a gente possa combater o bom combate através de boas exposições bíblicas, de boas pregações, para fazer com que esses faladores possam ser silenciados no nome de Jesus. Esses falsos pregadores, essas doutrinas erradas, têm trazido desvios e bagunçado a mente de muita gente. Parte disso também é permissão da própria igreja. Você que está me ouvindo aí, você tem que combater o bom combate. Nós não podemos dar ouvidos a falsos pregadores. Não prega a Bíblia, sai fora. Então nós temos esses problemas fora do rebanho e em meio ao rebanho. Olha que interessante. Lá em Atos, capítulo 20, a partir do versículo de número 28, há um relato em que Lucas aponta, e é importante para nós. Atos, capítulo 20, versículo 28 a 31.
O texto fala assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, a igreja não é de bispos, nem de pastores e nem de presbíteros. A igreja é de Cristo, e Cristo nomeou, através do Santo Espírito, pessoas que se tornaram bispos, presbíteros e pastores, são termos intercambiáveis para falar de lideranças. Foi o Espírito Santo que separou para o cuidado do rebanho de Cristo. Vou dizer bem claro para você, o rebanho é de Cristo. A igreja não é sua nem minha. Todos nós somos a noiva do Cordeiro. E a noiva do Cordeiro, ela anda de acordo com o padrão do seu noivo, que é Cristo, com o padrão de Deus. Então, o que esses líderes têm que fazer? Prestar atenção no que está acontecendo ao seu derredor. Por quê? Porque o texto fala assim, ó, foi comprado a igreja de Deus com o sangue. Que sangue é esse? O sangue de Cristo. Não é sangue de touro, não é sangue de cordeiro, não é sangue de ovelha, não é sangue de nenhum animal aqui dessa terra. É sangue de Cristo. Há um sangue diferenciado. O sangue de Cristo é diferente do meu e do seu. O sangue de Cristo é diferente do sangue da humanidade. Como assim, Marcos? É um sangue puro, imaculado. O Senhor Jesus Cristo não há pecado algum sobre a sua vida. E Deus fez com que Cristo enfermasse, carregasse nossos pecados. A ira de Deus foi descarregada na cruz, no Calvário em Cristo Jesus, para que em Cristo fosse condenado o pecado. É muito forte o contexto da obra salvífica de Cristo. E aí, as lideranças, elas têm que cuidar do rebanho de Deus de forma atenta. Versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós, ou seja, entre a liderança, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Vamos entender. Lobos vorazes. Essa figura de linguagem, essa metáfora, ela traz a ideia de pessoas opressivas e violentas. O texto sagrado fala lobos vorazes. Você já viu um lobo fazer carinho? Você já viu o lobo dando uma pétala de rosa? Você já viu o lobo trazendo algum perfume? Você já viu o lobo fazendo algum elogio? Pelo contrário, ele é opressor. Passa como um caminhão por cima das pessoas, porque o texto fala, não pouparão o rebanho. Olha a gravidade disso, não pouparão o rebanho. E quem tem que cuidar do rebanho de Cristo, da sua igreja, que foi comprada com o sangue dele? Os bispos, os pastores e os presbíteros, nesse termo intercambiável. Eu sei que cada comunidade cristã, eu sei que cada denominação, ela tem o seu governo eclesiástico. Isso faz parte de uma matéria chamada eclesiologia. Eu sei muito bem disso, mas as escrituras dizem que bispos, pastores e presbíteros são lideranças que, no Novo Testamento, cuidam do rebanho de Jesus. Bispos, no sentido porque cuida de mais igrejas, por isso bispo, pastores, porque cuida do rebanho de Cristo, e presbíteros, a mesma coisa, que são homens mais velhos que aconselham, que guiam a igreja de Cristo. Esses homens que foram separados pelo Espírito de Deus, essas lideranças, elas precisam se atentar e afugentar esses lobos ferozes. E como a gente afugenta lobos vorazes que não poupam o rebanho? Com as escrituras sagradas, com o poder do Espírito Santo de Deus. Eu nunca falei isso em lugar nenhum, nem mesmo quando a gente está dando aula no seminário, no Instituto Bíblico, onde eu sou coordenador e diretor de um Instituto Bíblico Teológico na igreja local onde eu congrego, chamado Brasil para Cristo, na região de Arthur Alvim. O que a gente aconselha? Todos os bispos, pastores e presbíteros
combatem lobos vorazes com a palavra de Deus, com uma energia de tal forma que o lobo não encontra lugar para rosnar, não encontra lugar para argumentar. Um bispo, um presbítero, um pastor de igreja tem que ser firme, palavra firme, porque é líder de um corpo que pertence a Cristo e que tem o sangue de Cristo derramado. Isso é fundamental. No seminário, lá no Instituto, a gente aprofunda mais o pensamento. Versículo 30. E que dentre vós mesmo, então, se tem essas ações fora que vão penetrar, tem também internamente, externamente e internamente. Então o líder não pode abrir guarda. Jamais, tem que estar atento. Por isso que ele tem que ter um conjunto de pessoas bem treinadas, lideranças bem treinadas, presbíteros bem treinados, pastores que vão auxiliar, o pastor presidente bem treinados, bispos bem treinados. Tem que estudar a palavra de Deus, tem que estudar a teologia, tem que frequentar um banco de instituto bíblico, de universidade teológica, de seminário teológico, não importa a nomenclatura, tem que sentar num banco e aprender com alguém. Esse negócio de que a teologia esfria é coisa de gente que não conhece a palavra de Deus e não tem a sabedoria de Deus. Uma coisa é os pioneiros lá atrás. Não importa qual denominação, qual grupo ou comunidade. Lá atrás, os pioneiros. Muito difícil, mas hoje nós temos acesso a bons conhecimentos, a boa teologia, bons professores, excelentes mestres piedosos, cheios do Espírito Santo, temente a Deus, que procuram ensinar a palavra do Senhor a sério. Vai para o banco de uma escola e estudar teologia, meu filho, minha filha, aprender a palavra de Deus para você não ser dilacerado por essa raça de inescrupulosos, desses lobos. Eis que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Então, quando a gente tem firmeza, nós vamos fazer com que esses homens que internamente estão falando coisas pervertidas se calem. E como você vai fazer isso? Pregando o evangelho, falando a verdade, dominando as escrituras sagradas. Tem um texto sagrado que eu me lembro agora, e nós estamos dentro do princípio das dores. Olha quantas coisas a gente enfrenta. 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 15, fala assim, ó, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Qual é a obrigação de um bispo, de um presbítero, de um pastor? Manejar bem a palavra de Deus. O texto bíblico é claro, manejar bem a palavra de Deus. Mas para manejar bem a palavra de Deus, primeiro, tem que apresentar-se diante de Deus aprovado. Não é os homens que aprovam em primeiro lugar. Quem aprova é Deus. Aprova o nosso caráter, aprova a nossa conduta, aprova a nossa ética, aprova em tudo. É Deus que aprova. E uma vez Deus aprovando, segundo passo, nós não temos do que se envergonhar. Porque Deus foi à frente. Porque Deus nos honrou. Porque você honrou a Deus em primeiro lugar. Eu gosto muito de várias literaturas do passado, do pietismo, dos puritanos. Eu gosto muito da teologia histórica junto com a teologia bíblica. Por quê? Porque você aprende coisas especiais e específicas de homens que no passado foram usados por Deus de forma poderosamente. Continuando o texto. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Ou seja, são pessoas que também estão dentro da igreja que muitas vezes caem nessas conversas mole de gente internamente. Quantas pessoas de conversa mole tem dentro das igrejas? Um monte. Tá cheio. Cabeça vazia. Oficina do diabo. Tão cheia de coisas do mundo e vazias do Santo Espírito. Quem que tem que vigiar? O bispo.
o pastor, o presbítero. Versículo 31, portanto, vigiai e lembrai-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Ou seja, admoestar é trazer instruções contundentes, não é dar bronca, mas é trazer ensinamentos contundentes, profundos, com lágrimas a cada um. Por quê? Porque estes vão cuidar do rebanho precioso de Cristo que tem o seu sangue. Já parou para pensar no seu ofício pastoral, presbiterial, bispado, que não tem nada a ver com cargo, mas tem a ver com uma realidade espiritual, da qual o texto bíblico fala, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, separou. Tem dom aí, é dom espiritual. Vamos parar um pouco de ignorância e carteirada. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Eu não sou um pastor, mas eu sou um mestre na palavra. Mas mesmo sendo mestre, o meu dom corrobora com o seu dom, bispo, pastor ou presbítero, para que você possa ser contundente e firme nas doutrinas sagradas, para você cuidar do precioso sangue de Cristo. Um mestre também cuida do rebanho de Cristo. Imagine, eu vou prestar, como o Tiago fala, conta diante do Senhor, por ser mestre. Há pesos diferentes dentro das funções espirituais que Deus constitui. Então a gente tem que levar a sério. Então, nesse período da dores, haverá aí comércio em meio ao cristianismo, usando a fé, em meio à igreja. Por exemplo, lá em Romanos, capítulo 16, versículos 17 a 18, tem uma palavra aí também aí bem firme. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Esses 2 versículos de Romanos 16, versículo 17 e 18, o pessoal tá nem aí, deixa pra lá. Que é isso? Isso não acontece. Então, hoje, no período contemporâneo da igreja do século XXI, nós estamos tendo grandes problemas com indivíduos internamente, que provocam divisões. Uma igreja, uma vez que ela está em divisão, se Deus não colocar a mão, rachou. Rachou. Você sente o peso disso? Uma pessoa que está em desacordo com a doutrina que aprendeste, você tem que afastar-se dele ou dela. E doutrina aqui é ensinamento apostólico dos apóstolos de Jesus. Nós temos uma palavra sobre isso, poderosa, que está lá em Efésios. Olha que interessante esse texto aqui. Efésios capítulo 2, versículo de número 19, 20, 21 e 22. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Que fundamento é esse? Cristo, que é a pedra angular, porque o texto vai falar isso. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, se referindo, ao Antigo Testamento, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Os ensinos têm que ser cristológicos, tem que ser os ensinos que Cristo ensinou. Se não for os ensinos que Cristo ensinou, gente, a gente não pode nem andar com esse indivíduo. Então você precisa conhecer a doutrina do Senhor, você precisa conhecer a palavra de Deus. O texto fala que a igreja está fundamentada e edificada sobre aquilo que os apóstolos ouviram de Cristo, sobre o que os profetas ouviram de Deus, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então nós somos um edifício do Senhor. E esse edifício do Senhor
é para crescimento e avanço espiritual. Olha só, vai trazer maturidade. Então, quando o Romanos 16, versículo 17 fala, gente que está provocando divisão e escândalo, que não anda que está em desacordo com a doutrina apostólica, o que você tem que fazer? Se afastar. Se você não se afastar, game over. Já era. Você pode ser contaminado. E eu vou dizer para você, você pode até desviar da fé e apostatar. E se apostatou, não tem o que fazer, não tem perdão. É duro, né? Mas é a realidade. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre. Então, todos que trazem divisão, escândalo, e estão em desacordo com a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, esses indivíduos servem o seu próprio ventre, o seu próprio interesse egoísta, mercantilismo da fé. Eu quero te aconselhar depois você comprar um livro, eu acho que ele está fora de circulação, mas é um livro legal, eu acho que tem até PDF aí na internet, você pode pesquisar e procurar. É o livro do Paulo Romero, um pastor muito bem preparado, com uma bagagem muito apropriada, com uma unção muito propícia do Espírito Santo que tem abençoado a igreja evangélica no nosso país há tantos anos. Ele escreveu diversos livros, mas esse livro é importante, Super Crentes. Lê esse livro aí e você nunca mais vai ser o mesmo. Terceiro, são mercadejadores da palavra. Por exemplo, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo de número 17, o texto sagrado diz assim, porque nós quem? Os apóstolos, não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Então, naquela época, nós já tínhamos pessoas em meio à fé mercadejando a palavra de Deus, fazendo negócio com a palavra de Deus. Você acredita que tem sem vergonhas que vendem a igreja com pessoas dentro para outros mercadejadores? Sabe o que é isso aí? Isso aí é pecado. E sabe o que vai acontecer com esse tipo de pecador se não houver arrependimento? Destruição, lago de fogo e enxofre, mercadejadores da palavra. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Então, Paulo está trabalhando essa questão dentro de uma igreja, os Coríntios, que era uma igreja complicada, que estava ouvindo falsos mestres, falsos pastores, falsos obreiros, e estavam mercadejando, aceitando mercadejadores da palavra de Deus em meio à igreja, e Paulo dá uma cacetada aí. Tem uma metáfora que eu gosto muito, que um pastor de igreja, um bispo, né, um presbítero, ele anda com um cajado. Então a parte de cima do cajado é para trazer a ovelha para próximo novamente do Senhor, e a parte de baixo do cajado, que é mais durinha, é para dar cacetada, afugentar esses lobos aí. Como é que eu faço isso? Eu expliquei. Pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, sendo firme nas doutrinas bíblicas, apostólicas, das sagradas escrituras, as palavras de Jesus, as palavras de Deus Pai através dos profetas, expor a palavra de Deus como ela é. E aí você terá uma igreja sadia, uma igreja que vai recusar todo tipo de mercadejador, falso profeta, falso mestre, falso pastor, falso tudo. Tá certo? Vamos avançar aí para a gente ganhar mais tempo. Você tem perturbação doutrinária em meio à igreja. Olha que coisa terrível. Perturbação. Vamos abrir lá Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9. Olha só, o livro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, seja maldito.
Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então você tem dentro da igreja dores acontecendo. Aqui você tem um grupo de judaizantes que está perturbando o ambiente sócio-cristão de uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo e Barnabé. Depois você pode ler lá o livro de Atos. Enfim, olha que interessante. Paulo está corrigindo uma igreja que ele fundou. Admira-me. Está surpreso. Isso traz dor para quem ministra a palavra de Deus. Pois eles estão desviando do verdadeiro evangelho. Tem duas palavras aqui. Outro no versículo 6 e outro no versículo 7. A palavra outro no versículo 6 é héteron. A palavra héteron no grego é de outro tipo. No versículo 7, a palavra outro é halos, do mesmo tipo. Ou seja, eles estão trocando o verdadeiro evangelho que foi pregado por um falso. É isso que o texto está apontando. Admira-me que esteja passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, outro, hétero, falso evangelho, falsas notícias, o qual não é outro senão que alguns que vos perturbam. Então o ambiente da igreja está num ambiente perturbado. A palavra perturbar no grego é a palavra tarasso. E a palavra tarasso traz a ideia de uma igreja que está sendo sacudida, agitada, confundida. Ou seja, está trazendo complicações à mente da igreja, do povo de Deus. Perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. A palavra perverter, metastrefo, significa corromper, mudar. Então esses indivíduos estão corrompendo o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo adulteração nesses ensinos, e Paulo está dando uma lapada firme na igreja. Paulo só pode fazer isso porque ele conhece a doutrina, ele conhece a palavra de Deus. Porque o sangue de Cristo está sobre a igreja e ele tem ideia disso, o peso que isso tem. E aí depois ele fala, né, entre os versículos 8 e 9, quem traz um falso evangelho é maldito, até os anjos, que se forem pregar e não trazem o verdadeiro evangelho, são malditos. Então você vê aí que o contexto é bem complexo. Ainda avançando com vocês aí, nós temos aí apostasia em meio à igreja. Nós temos uma apostasia assim, sem precedente. Eu não citei aí Gálatas 3, versículo 1 a 5, também não citei Colossenses 2, versículo 16 a 23, porque a igreja de Colossos também estava tendo perturbação nesse ambiente de fé por falsos pregadores. Então você precisa conhecer a doutrina sagrada, a palavra de Deus, para colocar um fim nessa perturbação e nessas, como diz Gálatas aqui, perversões. E uma vez o ambiente de uma igreja perturbado e perverso, pervertido, mudado, corrompido, meu filho, só o Espírito de Deus para colocar aí a mão e colocar tudo nos trilhos. Senão a coisa complica. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, também o Espírito de Deus falou ao apóstolo Paulo que aconteceria nos últimos tempos. Então a apostasia, ela está em meio à igreja. Olha só. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Ou seja, são pessoas que têm acesso ao púlpito, são pessoas que têm acesso a pessoas. Enfim, você aí que está liderando uma igreja, você tem que cortar isso aí. Você que é líder de um ministério, você tem que cortar isso aí. Se não traz aquilo que as escrituras ensinam, meu filho, não tem nenhuma chance de falar com o auditório. Há uma responsabilidade muito grande. Esses falsos pregadores trazendo essas doutrinas têm arrastado
grandes circunstâncias danosas têm ocorrido, desvios, apostasias, comércio, mercantilismo e perturbação no ambiente da igreja. Então, falsos mestres em meio à igreja. Você pega, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo de número 3 a 5, o texto bíblico fala assim, ó, 1 Timóteo 5, versículo 3 a 5. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos... não é isso aqui não. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu errei o verso. Pera lá. Esse 1 Timóteo 5, versículo 3 a 5, não é esse, não, deixa eu ver. Coloquei um texto que não é este. Eu acho que eu confundi com 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 a 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Calma aí, deixa eu tirar... Deixa eu tirar esse versículo que ele está errado. 1 Timóteo, isso. Vamos acertar aí, voltar a tela. Aí, pronto, acertamos aí para ficar mais fácil aí para você acompanhar. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, os falsos mestres em meio à igreja, eles vão arrastar pessoas e muita gente vai se cercar de falsos mestres justamente porque não querem ouvir a verdadeira palavra. Eles vão se entregar a fábulas. O que é uma fábula? Fábula é um mito, é uma fantasia, é uma invenção. A palavra fábula é a palavra mitos, história, fantasia, invenção. Então, diante de um contexto desse complicado, a pessoa tem que ter uma outra postura. Em 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 1 a 3, também fala sobre isso. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias, ou seja, discórdias, enganos, a palavra heresia, aireus, ou aireses, né? Vem disso, discórdias, enganos. E aí ele fala, destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Blasfêmio. O que é uma palavra blasfêmio? É falso, né? Vai provocar aí coisas bem complicadas no seio da igreja. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, tem textos aqui que são muito claros, específicos, em relação a esse grupo de indivíduos que sai arrastando aí discípulos e desvios e perturbações. E por isso que o anjo da igreja ele tem que ser conhecedor da palavra para poder aí ajudar o povo de Deus a sair fora dessas coisas. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1 a 2, fala assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora.
Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve, e aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, você vê vários alertas que envolvem Paulo, João, Pedro e outros textos bíblicos. A gente não esgotou o assunto dentro aí de vários textos bíblicos que a gente colocou para vocês terem uma ideia. A gente poderia esgotar essa temática, mas, querendo ou não, isso traz dores. Olha o princípio das dores estabelecido no nosso meio. Olha só. Os últimos dias serão difíceis. Por exemplo, Paulo fala lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 ao 5, e isso nós estamos passando nos tempos de hoje também. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Nós temos 19 adjetivos negativos em relação a esse tipo de pessoa, e está em meio às igrejas. É tempos difíceis e a igreja tem que saber lidar com esse tipo de situação. E como a gente lida com esse tipo de situação? Líderes bem preparados, biblicamente, teologicamente, serão líderes influenciadores para uma igreja que vai caminhar biblicamente, teologicamente, a partir dos fundamentos principais, que é a Bíblia Sagrada, os 66 livros. Não tem negociata teológica ou bíblica, tá certo? Por quê? Porque a igreja é de Cristo e o sangue de Cristo a que comprou. E esses indivíduos são pessoas separadas para cuidar do rebanho de Deus. Então tem que cuidar. E você tem anticristos no meio do povo de Deus também. Anticristos são aqueles que são contrários e também fora da igreja de Deus. Por exemplo, lá em 1 João, no capítulo 2, versículo de número 18 e 19, o texto fala isso. Olha que interessante. Filhinho, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos, plural, muitos, têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não era dos nossos. Saíram do meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles foram para que ficassem manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então nós temos perturbações dentro do ambiente eclesiástico. Por exemplo, na segunda epístola ao João, versículos 7 a 11, o texto fala: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes com perto galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. O que João está admoestando à igreja? Trazendo essa palavra à igreja, para que a igreja não dê crédito a qualquer espírito, a qualquer doutrina que venha fazer com que o indivíduo perca a salvação, desvie da comunhão da Santa Trindade e venha perder a coisa mais importante da sua vida, que é a eternidade e a comunhão com o Senhor. É claro isso. E também a gente tem uma série de libertinos que usam da graça aí negando a Cristo. Então eu trouxe para vocês elementos suficientes
dentre tantos textos aí, para você ver como o princípio das dores aí, ele é algo que a gente precisa levar em consideração. Além de tudo isso que foi tratado biblicamente, o que nós precisamos fazer para a gente fechar aqui nossa exposição? Primeiro, a gente tem que amar a Deus de todo o nosso coração. Amar o Deus Trino acima de tudo. Amar o Pai, amar o Filho e amar o Espírito Santo. Quem ama ao Deus Trino não se desvia da palavra de Deus. Não se deixa corromper por doutrinas errôneas. Não se deixa se levar por qualquer vento de doutrina. Pelo contrário, ama a Deus e confere as Escrituras Sagradas. Resguarda o coração, guarda os mandamentos do Senhor e se santifica, porque ama ao Senhor. Segundo, agarra-se nas Escrituras Sagradas somente. A palavra de Deus é tudo para esse indivíduo. Isso aqui não é uma lavagem cerebral. Isso aqui não é como os liberais ou os de linha progressiva dizem. Por isso são fundamentalistas, olha só. Não. Para a gente não cair nesses engodos, é necessário a gente se firmar na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Procurar conhecer as Escrituras Sagradas, se dedicar em conhecer a palavra de Deus, para que a gente possa viver de maneira apropriada e preparada diante de pessoas, indivíduos que vão trazer problema. Terceiro, perseverar até o último dia de vida em meio à sociedade. Não vai ser fácil a caminhada cristã do povo de Deus aqui na terra. Então, Cristo Jesus, os apóstolos, Paulo, Pedro, Tiago, João, Mateus, Lucas, Marcos, enfim, Judas, a epístola de Judas, o autor do livro de Hebreus, que a gente não sabe quem é o autor, e tantos outros cooperadores da obra de Deus narrado nas Escrituras Sagradas, esses homens perseveraram até o fim, deram suas vidas em prol da igreja, para a igreja ser edificada na palavra de Cristo. Esses homens amaram a Cristo, essas mulheres amaram a Cristo. Homens e mulheres que tiveram dentro da timeline da história do cristianismo, que perseveraram até o fim, não foram levados por correntes de falsos pregadores, mestres, pastores, obreiros, fraudulentos, mercantilistas, pelo contrário, eram fundamentados nas Escrituras Sagradas. O Espírito de Deus trazia a verdade por meio de lideranças firmes que conheciam a palavra de Deus e eram revestidas do poder do Espírito Santo de Deus. Por isso, ame ao Deus Trino acima de tudo. Agarre-se com as Escrituras Sagradas somente, acima de tudo, e persevere até o último dia da sua vida em meio a essa sociedade, tá certo? Enfim, nós chegamos aí ao final desse estudo, dessa exposição, dessa temática, princípio das dores. Penso eu que você tem que estar fundamentado no que tange aos acontecimentos no mundo, tem que estar fundamentado no que tange em meio à fé, você tem que estar fundamentado em meio ao que está ao seu derredor, para você não desviar da fé, nem eu, nem aqueles que nós amamos, que estão conosco na igreja. Se a gente perceber movimentos estranhos dentro das igrejas, porque eu estou falando a um público seleto aí, um público cristão, um público, ajude seu pastor, ajude seu líder, a combater o bom combate com as Escrituras Sagradas, ensinando, pregando a verdade bíblica, para que a igreja, o rebanho de Cristo, que foi comprado pelo sangue de Cristo, possa herdar um novo céu e a nova terra e não ser perturbado nem pervertido os seus caminhos. Que o Senhor Jesus nos dê força, coragem, ânimo e a gente possa caminhar na graça desse bondoso Deus que nos ama. Que a gente possa ser homens e mulheres cheios da palavra do Senhor e cheios do Espírito Santo de Deus, percebendo como está o ambiente e podendo cooperar pregando o Evangelho. O princípio das dores é inevitável, não tem como evitar
os acontecimentos, mas tem como a gente se preparar para que a gente possa perseverar e entrar no novo céu e na nova terra. Tá certo? Um grande abraço a todos aí. Continuemos orando uns pelos outros e vamos continuar aí nessa exposições aí escatológico, na doutrina dos últimos acontecimentos, pois é importante que a gente esteja fundamentado aonde? Nas Escrituras Sagradas. Compre bons livros, eu citei alguns livros aqui do Paulo Romero, Supercrentes, citei aqui Justo Gonzalez, História do Cristianismo, e vou citar outros livros na medida em que a gente vai fazer nas exposições. Não deixe de ler as Escrituras Sagradas. Leia com piedade, com temor, com o coração pegando fogo do Espírito, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai revelar muitas coisas no seu coração, abrindo o seu entendimento, como tem aberto o entendimento de todo aquele que busca o Senhor. Um grande abraço a todos. Valeu!